A gente aguardamos, né, os 5 minutos iniciais de sempre. Um pouquinho antes das 9, a gente posta o link, né, da aula ao vivo. E até 9h05 a gente aguardando vocês conectarem. Então já coloquei a nossa gravação a começar. Depois essa gravação é disponibilizada para vocês no nosso Classroom ali na barra atividades. No tópico vídeos aulas ao vivo. Então, lá já estão, né? Vídeo da aula 1, 2, 3, vídeo da revisão, aula 1 a 3, vídeo da aula 4 e da aula 5, e aí o vídeo da aula 6 vai estar ali também para vocês depois. A mesma coisa os slides, né? Os slides utilizados em cada aula, também tem um tópico lá para ele, na barra atividades Classroom, slides das aulas ao vivo. E aí, cada um dos slides utilizados estão lá à disposição sempre que vocês necessitarem, né? Inclusive é recomendável, né, que façam download, né, desses slides, guardem ele numa pastinha para vocês, é sempre útil, né? Muito bem. No início de cada uma das aulas, a gente tem por padrão já, né, relembrar sempre o nosso calendário, que é uma coisa muito importante, que a gente sempre tem aquela tentativa, né, constante, de que 100% da turma faça as 2 atividades avaliativas no Moodle, entregue o seu trabalho disciplinar, faça a prova final, né? Para que, né, todo mundo se saia bem, então, e consiga passar por média, né? Sem precisar de fazer uma substituição, né? E sem correr risco de reprovar. Então, a gente sempre relembra o calendário, né, nessa busca constante. Embora a gente saiba, né, que sempre tem ali um 2, 3% da turma que eventualmente deixa passar alguma avaliativa, né? Isso não é bom e a gente vai continuar insistindo, né, para lembrar esses processos avaliativos, tá? A minha meta sempre foi, né, e continua sendo, né, que alguma turma minha, todos façam todo o processo avaliativo e todo mundo fique com 10, né? Ainda não consegui, mas de repente, né, uma hora a gente alcança. Então, hoje, a gente vai ter a aula 6, né, na parte da manhã, mas o nosso calendário, né, começou lá no dia 3/7, né, a gente teve o contrato pedagógico e depois teve a aula 1. A aula da tarde foi a aula 2, e no dia 10/7, na manhã a gente teve a aula 3, à tarde a gente teve a revisão aula 1 a 3. Então, essa foi a primeira parte da disciplina, né? Correspondente a esses primeiros conteúdos, aula 1, 2 e 3, vocês ficaram lá com a atividade avaliativa 1 para fazer, né? Lá no Moodle, valendo 2 pontos. Tinha o prazo, né? O prazo para fazer está no guia do aluno, né? Aquele arquivo que a gente mostrou lá no dia do contrato pedagógico, que vocês têm que abrir sempre, né, no início de cada disciplina, para olhar esses prazos. Tinha lá a data e o horário que encerrava, né? Foram os 2 primeiros pontos. Depois, agora, né, na segunda parte da disciplina, no sábado passado a gente já teve, né, a aula 4 e a aula 5, agora na parte da manhã a gente tem a aula 6. E vocês têm, né, lá a atividade avaliativa 2 para fazer, no Moodle, valendo 2 pontos. O prazo se encerra conforme o guia do aluno também, né, tem lá a data e o horário que encerra. Então é importante ter muita atenção, né, para fazer dentro desse prazo, né. Hoje de manhã, então, a gente tem a aula 6, a parte da tarde tem uma revisão dessa segunda metade da disciplina, né, que é a aula 4, 5 e 6. Nós temos aí a entrega do trabalho disciplinar, né, que está prevista para até hoje, né, 24/7. Muitos de vocês já entregaram, né, inclusive quem entregou até ontem, né, provavelmente até meio-dia, já foi corrigido e atribuído nota, tá? Aí os que entregaram depois, né, ainda vai ser corrigido, tá? Então, parabéns a todos aí que já entregaram, né, receberam lá já a sua nota. É só acessar o trabalho e verificar lá a nota, tá? Clicar em ver atividade, aí vai abrir o enunciado do trabalho lá. Trabalho disciplinar, aí do lado aparece ali. Se ficou com 6, é 6/6, né? Se ficou com 5, é 5/6, indicando a nota de vocês, tá? Do trabalho.
Então, quem já fez, tá? A avaliativa 1 no Moodle, a avaliativa 2 no Moodle e já tem a nota do trabalho, somando essas 3 notas, vocês já têm a nota da N1, né? Lá no Moodle, ficou com 2 na N1, ficou com 2 na N2, ficou com 2 na avaliativa 1, ficou com 2 na avaliativa 2, e ficou com 6 no trabalho, ficou com 10 na N1, né? Tá? Então é só somar essas 3 notas e já sabe a nota da N1. Sábado que vem, 31/7, na parte da manhã, a gente tem uma revisão preparatória aí para a prova, né? A gente faz uma revisão final, compreende todo o conteúdo da disciplina, mas com foco, né? Nos prepararmos para a prova da tarde. A prova à tarde é às 13 horas, né? À tarde não tem conexão ao vivo, nesse dia 31/7. É postado no Classroom para vocês as instruções de prova e o código. Vocês acessam o Classroom, leem as instruções, copiam o código, e às 13 horas em ponto, acessam o Moodle, disciplina de gestão da qualidade, clicam lá na prova, ela vai pedir o código, colocam, e aí já vai abrir as 10 questões para vocês fazerem. Feitas as 10 questões, salvar e enviar, e aí o sistema já vai dar a nota de vocês na N2, tá? A média, vocês sabem, né? N1 mais N2, dividido por 2. Ficou com 10 na N1, ficou com 10 na N2, soma dá 20, dividido por 2, média final 10. Tá? Se por acaso ficar abaixo da média mínima de aprovação, né? Média mínima é 6. Se ficar com 5, por exemplo, na média, né? Somou N1, somou N2, dividiu por 2 e deu menos de 6, terá de fazer a prova de substituição. Tá? Só aqueles que ficarem abaixo da média. Essa prova de substituição acontece no dia 14/8, é um sábado também, às 9 da manhã, tá? Nessa não tem código, né? É só acessar a prova e fazer, certo? Espero que ninguém precise, né, fazer a prova de substituição, mas caso fique abaixo da média, necessitará, então, fazer essa provinha aí no dia 14/8, também das questões, né, conteúdo da disciplina. Mariana conectando. Bom dia, Mariana. Muito bem, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Sei que esse calendário a gente fala sempre no início de cada aula, né, de cada sábado, mas pode ser que tenha surgido uma dúvida nova, algo que a gente não tinha perguntado antes, gostaria de perguntar. Então... Tudo certo. Tudo certo, Renan? Legal. Tudo. O Rua também colocou tranquilo no chat. Muito bem, gente. Se em relação ao nosso calendário, né, tá tudo certo, tudo tranquilo para vocês, nós vamos adelante, então. O pessoal também está mandando ali no chat que tá tranquilo, né? A Miriane colocou tranquilo, a Renata também, o Juan também colocou tranquilo no chat. Certo, gente, então vamos adelante. Então, nosso tema da aula 6 são, inicialmente, sistemas não certificáveis, e mais para o finalzinho da aula 6, a gente retorna, né, para ver outros sistemas que são certificáveis. Esse sistema certificável a gente já viu na aula 5, né? A gente viu como acontece o processo de certificação, usando como exemplo a ISO 9001, né? Mas é claro que não existe só a 9001 certificável. E aí depois dos não certificáveis, a gente retoma, né, alguns outros ali certificáveis de exemplo, tá? Então, o sistema certificável, né, que nós vamos iniciar aqui a nossa aula 6, é o 5S. O 5S, ele foi criado pelo gestor, engenheiro japonês Kaoru Ishikawa, naquela época do Japão pós-guerra, lá, né, pós-1950, em que houve, então, a necessidade da reorganização do Japão, né, que passava por diversas dificuldades. Então, diversos engenheiros criaram, né, princípios, ferramentas, sistemas, filosofias de gestão para melhor utilização, né, dos espaços, né, da matéria-prima, melhor organização do trabalho e uma série de outros elementos. O 5S se insere nesse contexto, tá, do Japão pós-guerra. E o Kaoru Ishikawa
é o seu autor. É o mesmo autor lá do diagrama de Chikawa, né? Se alguém lembrou do nome, né? Ele é o responsável, né, por aquela ferramenta, diagrama de Chikawa, que também é chamada de diagrama de causa e efeito, né, diagrama 6Ms. O 5S, então, foi criado por ele. Inicialmente com os 5S, né, porque são 5 palavras de origem japonesa que começam com a letra S. Posteriormente, foram inseridas mais 3 palavras, né, então chegando até 8S. Mas a ferramenta original, né, criada pelo Kaoru Ishikawa, tem esses 5S. O primeiro deles é o Seiton, senso de organização. Depois veio o Seisou, senso de limpeza, o Seiketsu, senso de saúde e higiene, o Shitsuki, senso de autodisciplina, e o Seiri, senso de utilização. Tá? Então vamos ver esses 5 primeiros elementos. Então, como a gente comentou, né, ele foi criado pelo Kaoru Ishikawa dentro dessa perspectiva de programa de qualidade, com o objetivo, né, de organizar o trabalho, né, organizar as tarefas, organizar o ambiente de trabalho, né, proporcionar também para as pessoas, né, um ambiente limpo, organizado e seguro. Tá? Esses eram os objetivos. Então, o primeiro senso, o Seiri, senso de utilização. A regra básica desse senso de utilização, é um é melhor, ou seja, separar, né, classificar as coisas em úteis e inúteis. Aquilo que é útil permanece, fica, né? Aquilo que é inútil, então, seria descartado, tá? Justamente para que, ao realizar essa separação, né, do necessário e daquilo que não é necessário, a empresa possa, ganhar espaço, então aquele espaço que estava ali sendo ocupado por algo inútil, pode se tornar um espaço produtivo, né, um espaço útil, porque a depender do volume, né, de coisas que não são utilizadas, né, são inúteis, portanto, sim, a empresa pode estar perdendo espaço produtivo. Evitar também o desperdício. Uma das coisas, tá, entre tantas que podem ser desperdiçadas com o acúmulo de coisas inúteis no espaço de trabalho, é o tempo, que é a coisa mais importante, né? Quanto mais tempo a gente leva, né, para encontrar algo útil no meio de coisas inúteis, né, nós estamos perdendo tempo. E esse tempo, né, desperdiçado ao longo de um ano de trabalho, de uma equipe lá de 20, 30, 40, 50, 100, até 1000 pessoas, por exemplo, né, dentro de uma empresa, né, é muito desperdício, né? Então isso também leva a um ganho de produtividade, né, um ganho de resultados. E claro, né, então para de perder tempo, né, com coisas que não têm utilidade. São esses ganhos aí com o senso de utilização. A primeira coisa, então, o primeiro pensamento é separar, né, aquilo que é útil daquilo que é inútil. O próximo senso é o Seiton, senso de ordenação ou arrumação. Tá? Claro, realizada a separação lá no primeiro senso, daquilo que é útil do que é inútil. O inútil é descartado, né? Não vai fazer mais parte, né, da empresa. Depois de descartar tudo que é inútil, ficou só o que é útil, né? E é isso que é útil, as coisas úteis, né, que foram assim classificadas, precisam ser organizadas para que fiquem em ordem, né? Então, a regra deste senso é cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Então, aquilo que é útil, que permaneceu, é organizado e tem um lugar fixo para cada um dos elementos. Tá? Isso ajuda muito também para a organização do trabalho, porque a partir desse momento, né, se tem um lugar para cada coisa tem o seu lugar. No momento que a gente precisa de uma ferramenta, por exemplo, de um documento, tá? A gente sabe onde está. Não é algo aleatório, né? Alguém precisou de uma ferramenta, aí foi lá, usou e largou em qualquer outro lugar. Aí quando outra pessoa precisa, ela não sabe onde está, tem que sair procurando, né?
aí, de novo, o desperdício de tempo, né? Que leva ao desperdício de outros recursos importantes, né? Quando a gente perde tempo, outros recursos atrelados ao tempo estão sendo desperdiçados. Então, o senso de ordenação, né, se insere nessa busca por um melhor aproveitamento, né, dos recursos empresariais, tá? Depois, o próximo senso é o senso de limpeza. Depois de ter separado o que é útil do inútil, descartado o inútil, organizado tudo que é útil, né, vem o senso de limpeza. Então, não basta esse ambiente organizado, ele precisa também estar limpo, tá? Então, nesse senso, né, é uma obrigação, né, de cada pessoa, né, de cada indivíduo, é uma responsabilidade individual manter o seu espaço de trabalho sempre limpo. Né? Então, cada um tem essa responsabilidade. Eu não tenho, nessa visão, tá, dos 5 sensos, lá na origem, né, do sistema de produção japonês, não há necessidade, por exemplo, de uma equipe individual, né, que vai limpar cada setor. Né? É necessário que cada indivíduo, cada colaborador faça a limpeza da sua área. Tá? E aí, se tem uma equipe de limpeza específica, né, só para trabalhar com limpeza, vai trabalhar com a limpeza geral, externa, né, enfim, daquele espaço, né, corredores e outros espaços, não da estação de trabalho, porque na estação de trabalho a responsabilidade é do colaborador, limpar a sua mesa, né, os papéis, enfim, que não são úteis, fazer o descarte correto, né, materiais jogados no lixo de forma ordenada, organizada, de acordo, né, com os padrões de qualidade. A regra para esse senso é que o ambiente limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja. Então, o princípio aqui, né, de limpeza está na prevenção. Né? Então, eu vou sujar menos, porque aí eu não preciso limpar. E se eu não preciso limpar, eu tenho um ganho de produtividade. Né? Então, o tempo que eu estaria limpando algo que sujou, né, é o tempo que eu estou produzindo. A lógica é essa. Então, eles fazem, né, toda uma organização, uma sistematização, né, para evitar a sujeira, né, evitar que o ambiente, o espaço de trabalho seja sujo. Tá? O próximo senso é o Seiketsu, senso de saúde e higiene. Tá? Esse é um senso de preocupação, né, com o colaborador, tá? A saúde, a higiene do espaço físico, né, em relação à saúde física e mental também, né, do colaborador, tá? É claro que é mais evidente, né, e é mais rotineiro a gente ver elementos que cuidam da saúde física, como, por exemplo, né, EPIs, protetor auricular para um ambiente que tenha, né, ruído, né, capacete, óculos, né, de proteção para situações de trabalho em que o trabalhador esteja exposto, né, a fagulhas ou rebarbas, né, no processo de produção, ou luvas, né, caso ele possa entrar em contato com algum tipo de produto químico, né, ou algum tipo de sujeira que possa entrar em contato com a pele, enfim, uma série de elementos que busca essa proteção física, né, à saúde do trabalhador, mas também esse senso vai além, né, na busca também de elementos que possam produzir, né, um ambiente salutar, né, de trabalho, certo? Salutar no sentido de convívio, né, de clima de trabalho, né, de clima de grupo, né, um ambiente em que as pessoas se sintam bem, também vai nesse sentido, tá? O próximo senso é o Shitsuki, é o senso de autodisciplina. A gente pode dizer que esse é o que faz a amarração, né, entre todos os sensos anteriores, porque se não houver essa amarração, os outros sensos não funcionam, tá? Então precisa ter essa linha mestre, né, conecta todos os outros sensos, né, que é a autodisciplina. Ele exige, né, que cada pessoa tenha o senso, né, ou seja, a consciência, né, de respeito a todas as regras. Né? Então, significando que se cada indivíduo, né, participante desse processo organizacional respeita as regras de todos os sensos, nós vamos ter os efeitos positivos
os resultados positivos, os ganhos esperados, com tudo aquilo que aqueles censos podem proporcionar. Mas, para isso, precisa que cada um tenha esse senso, né, de autodisciplina, sem o qual os outros não vão funcionar. Porque daqui a pouco, né, a gente pode ter um, dois, vários, né, indivíduos que não compreendem, não buscam efetivamente, né, aplicar os outros censos, e aí, né, a gente vai ter alguns tentando fazer, outros não, e aí, né, as coisas não vão realmente acontecer no ganho esperado, né, porque o programa 5S traz ganhos para a empresa, né, ganhos de resultado, de clima organizacional, de saúde, limpeza, uma série de coisas. Mas aí precisa ter uma autodisciplina, né, na aplicação. Todos precisam entender e cumprir, né, com as regras do 5S. Uma questão de filosofia, né, que precisa ser introjetada, né, no pensamento, na forma de agir e de ser das pessoas. Às vezes isso leva a tempo, né? A empresa implanta o programa 5S. Não significa que de imediato, né, tudo vai dar certo, porque precisa ter um aculturamento, né? As pessoas precisam absorver essa filosofia. Isso leva um certo tempo, tá? A empresa, claro, vai precisar investir, né, em treinamento, educação dos trabalhadores para que as coisas funcionem. Para que o programa 5S ocorra da forma esperada, né, tem alguns tópicos de manutenção do programa, tá? Então, para que o programa persista, né, perdure ao longo do tempo e tenha sucesso, é preciso formar equipes de acompanhamento, né, em geral, essas equipes de acompanhamento, né, as empresas formam, muitas vezes, com um representante de cada área, um representante de cada setor, para formar uma equipe de acompanhamento, e vai posteriormente, né, acompanhar a aplicação do 5S em toda a empresa. Então, com um representante de cada área, posteriormente, né, essas equipes vão acompanhar, né, fazer visitas aos diferentes setores, em momentos específicos, pré-agendados, para verificar como está o andamento do programa 5S. Né. Essa é uma possibilidade, né? Então, formar equipes com representantes de cada setor. Ou, também, né, se a empresa já tem uma equipe de qualidade, eventualmente essa equipe de qualidade é que vai ser essa equipe de acompanhamento. É uma questão de gestão, é uma questão de escolha da organização, como ela vai fazer isso. O importante é ter a equipe de acompanhamento, né? A forma de formar essa equipe, aí depende de cada processo de gestão. E é claro, né, essas equipes de acompanhamento, né, vão, então, gerar relatórios mensais. Esses relatórios mensais de como está o 5S em cada área, cada setor, né, cada departamento, são divulgados para que cada um, né, cada departamento, área, setor, tenha, né, a medida do que precisa ser feito para melhorar, a medida de que ponto está em relação ao cumprimento do programa 5S, tá? Já que a busca é pela melhoria contínua, né? Então, as pessoas que participam de um processo precisam saber como é que elas estão, né? Em que ponto percentual de atingimento, para ir buscando cada vez melhores resultados, né? Poder tomar ações para melhorar. Cada, né, célula, setor, departamento, área, precisa realizar práticas de autoverificações diárias. Ou seja, cada pessoa precisa analisar, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, como é que está a minha organização, como é que está a limpeza, como é que está a questão das proteções, tudo isso, tá? Para que cada um fazendo a sua parte, no somatório todo, né, o programa 5S, então, tem os seus benefícios. E, claro, vai precisar implantar um processo de auditoria interna, né? Então, aqui, claro, o programa 5S ele não é um programa certificável, então não vai haver, né, auditoria externa, né? Não tem um organismo certificador. Essa auditoria que se fala aqui no programa 5S é dessa equipe de acompanhamento, né? Uma equipe interna, que vai fazer, então, a auditoria interna da aplicação do sistema 5S, tá? Como a gente comentou antes, pessoal, o programa 5S, né, ele nasceu com o 5S, quando foi criado lá pelo Kaoru Ishikawa, na década de 50, né, do século passado, mas foram acrescidos mais 3 S's, então na atualidade ele chega até 8 S's, né? Talvez em alguns autores aí a gente possa encontrar até 10, né? Mas oficialmente aí temos mais 3.
primeiro deles, né, desses mais 3 S's, é o Shikari-Aro, que é o senso de comprometimento. A gente vai notar que esses outros 3 S's, né, eles reforçam bastante aquele último dos 5 S's, que é o de autodisciplina, né? E comprometimento tem muita relação com isso, né, com autodisciplina. Então eles vieram para reforçar, né, algumas coisas que já tinham nos S's anteriores, principalmente no senso de autodisciplina, tá? Então Shikari-Aro é um desses, que é o senso de comprometimento. Então busca aí a participação de todos, inclusive da alta direção, né, que precisa estar próxima e alinhada, né, com todo o processo de qualidade, aproximando os diferentes níveis organizacionais, né? Então não pode ter essa separação, o comprometimento precisa ocorrer em todas as áreas e é claro, né, que os gestores precisam ser o exemplo, né, na prática do 5S. Então, o 5S é uma coisa para ser utilizada somente em nível operacional, né? E aí os demais níveis não realizam, né, da mesma forma. Pelo contrário, né? E aí por isso veio o senso de comprometimento. Por que vieram esses 5 S's, os 3 S's depois, né? Lá no Japão, originariamente, né, isso já estava muito bem entendido, né, dentro do senso de comprometimento. Mas conforme foram sendo aplicados, né, em países no Ocidente, precisou ter esta, né, consciência, né, de que sim, né, os níveis de alta direção precisam estar próximos, né, e precisam também estar comprometidos, coisa que já é muito natural, né, da cultura japonesa. A gestão, a alta direção, né, realmente está próxima, né. Aqui no Ocidente é que isso era um pouco distante e precisou criar esse outro senso, né, o Shikari-Aro. É um dos fatores que levaram a isso, claro, né. Então, o sucesso, né, vem desse chaveamento entre todos, né. Depois veio mais um S, é o Shido, é o senso de capacitação. Então, é um senso aí que busca treinar, educar, capacitar todas as pessoas, obviamente, né, como qualquer processo de gestão, né, há uma dependência direta, né, e inquestionável, né, do programa 5S, dependência direta e inquestionável das pessoas. Então precisa treinar, precisa desenvolver, precisa educar, porque a aplicação é feita pelas pessoas, né? O programa ele é controlado, né, e executado pelas pessoas. Então precisa, né, fazer esse desenvolvimento, tá? E esse desenvolvimento pode ocorrer das mais variadas formas, né? A gente pensar num primeiro momento em que uma empresa não tem o programa de 5S e também não tem uma equipe de gestão da qualidade. E, geralmente as empresas acabam contratando uma consultoria para dar o início, né, o start no programa 5S. Essa consultoria vem um tempo determinado, né, para aplicar, 1 mês, 2, 3 de acompanhamento e aplicação, ajuda a formar a equipe de qualidade, ajuda a formar as equipes de auditoria, né, para o programa 5S, né, capacita, treina as pessoas, depois, terminada a fase da consultoria, ela deixa, então, né, a empresa e aí a equipe criada, né, mantém, então, o 5S. Em outras situações, empresas que já têm equipe de gestão da qualidade, mas que não aplicavam o 5S, em geral, os gestores na área da qualidade, né, acabam se encarregando, né, de formar essas equipes e aplicação do 5S. Mas o importante é que sempre haja, né, sempre aconteça essas capacitações, tá? E por fim, o 8º S, né, que foi inserido, que também guarda, né, uma aproximação com aquele último senso original lá, né, de autodisciplina, é o Setsuyaku, que é o senso de responsabilidade. Então, o ponto central aqui desse senso, né, é que todos são responsáveis dentro da organização por administrar os recursos, tá, que são sempre escassos. Tempo, dinheiro, matéria-prima, né, mão de obra, tudo é escasso, né, tudo tem um limite. Quando a gente diz que tudo é escasso é porque tudo tem uma limitação, né, a gente não tem à disposição, né, o volume e a quantidade infinita das coisas, né, elas têm um limite. Isso é escassez, tá? Então,
se tudo é escasso, é preciso uma responsabilidade pelo uso das coisas, né? Então, esse Setsu Yaku é que busca trabalhar essa responsabilidade. Tá? Sobre os 8 S's, gente. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Já tinham ouvido falar? Alguém já trabalhou em alguma empresa que aplicou o 5S? Minha empresa. Legal, Minha Renan. não, né? Às vezes algumas empresas já conhecem, né? Já aplicam, é legal. Tudo certo. Legal, Renan. A Miriane colocou tranquila no chat, não tem dúvidas. Arthur também colocou tudo certo. Muito bem. Então vamos adiante. Juan também mandou um tranquilo no chat. Então vamos ver alguns exemplos práticos, tá? E aí eu peguei especificamente dessa empresa japonesa, né? Que é a origem, né, dessa ferramenta, para a gente ver os exemplos, tá? Aqui nós temos um painel que fica fixado, né? Numa determinada área produtiva da empresa para mostrar às pessoas, né, como realizar ou quais são os passos, né, de realização do seu processo. Então, se adequa, né, ao senso de capacitação, né, de treinamento, desenvolvimento, né. Então, cada processo, cada área, cada departamento tem lá um painel demonstrativo, né, do que é feito naquela área e qual é o passo a passo, né, de como fazer ou como é feito, né, aquele processo. Também para atender, né, outros censos, nós temos aí nessa linha de produção, né, por exemplo, as pessoas trabalhando com luvas, né, óculos de proteção, que é um senso de segurança, higiene, né, os óculos para segurança, as luvas para higiene, né, porque são motores, né, e eventualmente os motores, né, as peças foram trabalhadas com algum produto químico, né, que possa entrar em contato com a pele do trabalhador, então todos trabalham de luva, né. As ferramentas também estão organizadas para fácil acesso, então o funcionário, né, o colaborador não precisa se curvar ou baixar, né, para pegar na caixa de ferramentas alguma ferramenta que ele precise, elas já estão suspensas aqui na frente dele, né. Ele precisa e só estica o braço para usar. São ferramentas pneumáticas, é claro, né. Tem então também sinais luminosos para indicar falhas no processo, né, ou algum erro, alguma coisa que possa causar algum tipo de acidente, para indicar às pessoas, né, cuidado com relação àquilo que está acontecendo. Então, vários censos aqui, né, sendo atendidos nesse modelo. Claro que não serve, né, o 5S só para a área produtiva, para todos os espaços organizacionais. Então, aqui nós temos um escritório, em que a gente vê que todos os móveis estão sobre rodinhas. Para que isso? Algumas coisas, tá? Uma delas é, bom, embora o ambiente mais limpo, né, seja aquele que não se suja, né, e que menos precisa se limpar, portanto, mas se necessário for limpar, né, é prático movimentar esses móveis porque eles têm rodinhas, né, mais fácil de limpar embaixo. Também evita que as pessoas precisam levantar peso, né, se não tivesse rodinha, como é que ia fazer para movimentar esse móvel, né? As pessoas teriam que fazer um esforço maior e para evitar, né, qualquer tipo de dano à saúde do trabalhador por movimentar coisas pesadas, então também tem rodinha, né, por esses dois motivos. Então a gente vai ver que no programa 5S, né, é muito comum, né, a empresa que aplica móveis, equipamentos, aquilo que for possível, tudo vai ter rodinha, para evitar que as pessoas precisem carregar peso e facilite também o processo de limpeza desse espaço. Outra coisa importante no programa 5S dentro do escritório é que
as pessoas, elas não trabalham sentadas, elas trabalham de pé, porque já é de conhecimento, né, que para a saúde circulatória, a melhor posição para se trabalhar é de em pé, não sentado, porque sentado, né, é uma pressão, né, do assento sobre músculos, nervos e sistema circulatório das pernas, né, e também há um dano à postura, né, das pessoas. Então, aqui nesse exemplo, né, as pessoas não têm cadeiras para sentar na hora de trabalhar. As cadeiras ficam no fundo da sala para quando as pessoas têm aquele momento de descanso, né? Às vezes no meio da manhã, no meio da tarde, muitas empresas têm, né? O horário do cafezinho, o pessoal para, né, para descansar um pouquinho e depois retorna, né? Algumas empresas fazem intervalo de 10, 15 minutos, né, no meio de cada turno. E é para isso que tem as cadeiras no fundo da sala, né? No horário que estão trabalhando, então trabalham de pé. Vejam que os móveis, inclusive, né, são mais altos, justamente porque as pessoas, né, trabalham de pé, né, não trabalham sentadas, tá? Um outro exemplo aqui é no espaço do refeitório, né? Então não é só um espaço de escritório, não é só um espaço, né, de processo produtivo, né? Um refeitório, todas as áreas, todos os departamentos, né, são organizados de acordo com o padrão 5S. Então aqui, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa, né? Então, claro, isso aqui é uma empresa japonesa, né? Então eles têm até a marcação no piso, né, para indicar a posição exata de onde deve estar cada uma das mesas, né? Inclusive as próprias cadeiras, né, onde as pessoas sentam, né, ficam organizadas, né, para serem colocadas depois do uso abaixo da mesa, para liberar o espaço do corredor para trânsito, né. Então aí o 5S sendo aplicado no espaço, né, não de trabalho, mas no espaço empresarial também, que é o refeitório. Aqui nós temos uma sala de reuniões e vejam, tudo no seu devido lugar, né? Então, as mesas, né, os assentos, todos eles têm uma indicação de onde devem estar colocados. E vejo que todos eles também têm rodinha, tá? De novo aquela ideia, né? Uma, segurança do trabalhador. Se precisar tirar esses móveis do lugar, para ninguém carregar peso, tem rodinha, é só empurrar, né? E outro detalhe, claro, se precisa limpar, né, o móvel com rodinha facilita bastante, né, a distribuição dos móveis para poder fazer a limpeza. Aqui uma sala de treinamentos. Claro que se tem um senso, né, de capacitação, vai ter uma sala de treinamento. Isso já é uma coisa. Outra coisa é a organização do espaço, né, obedecendo os 5S. Vejam que o piso chega a refletir, né, a imagem da janela, né, tal a limpeza do piso. Outra coisa que a gente nota é que no piso está ali a marcação da posição onde deve estar a mesa e onde deve estar as cadeiras, né? Aquele senso de organização. Cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. Outro detalhe que a gente nota, né, é que, novamente, tudo com rodinha. Precisa limpar, precisa deslocar os móveis, ninguém vai carregar peso, né? O material para treinamento está fixado no fundo da sala ali, né? Um suporte onde estão as folhas com as instruções, né, ou os manuais com as instruções de trabalho, tá? Para treinamentos. E no fundo também, lá no cantinho, né, dá para notar que tem 4 lixeirinhas, cada uma com uma tampa de uma cor diferente, indicando que ali vai ser feita a separação do lixo, né, caso se gere algum tipo de resíduo, né, durante esse momento de treinamento. Digamos que as pessoas estão ali, né, no momento de treinamento, tomando cafezinho, né, alguma coisa. Aí tem um espaço onde coloca cada tipo de lixo, tá? Se for necessário, então tem ali as diferentes cores, né, para colocar o descarte correto, né? Aqui nós temos um outro exemplo, né, de um espaço onde ficam armazenados diferentes materiais da empresa, tá? Então tem espaço ali, né, tem canetas, né, grampos, lanterna, entre outras coisas que podem ser utilizadas na empresa. Sendo necessário, se alguém precisar de uma lanterna, está ali a lanterna, e embaixo dela, no armário, tem uma etiqueta. Ali é o espaço da lanterna. Então, se alguém usou, depois onde é que vai colocar? Largar em qualquer lugar? Não, vai largar aqui novamente, nesse mesmo lugar. Por quê? Se alguém precisar, não precisa sair procurando.
Ela sabe que aqui é o espaço da lanterna. Se não tiver aqui, é porque alguém está usando. Não é porque alguém largou em qualquer outro lugar depois do uso. Isso ajuda muito na organização, né, e na otimização do uso do tempo das pessoas. Aqui é um espaço industrial, né, produtivo, tá? Aqui é interessante notar de novo, né, a limpeza do piso, né, chega a refletir a luz, né? Todos os espaços estão identificados, né, demonstrando o nível de segurança, onde as pessoas podem circular, né, dentro do corredor, sem ultrapassar as linhas demarcadas. As linhas demarcadas são permitidas somente para os funcionários da área que conhecem, né, os riscos dos equipamentos dentro dessa área. Todos os demais funcionários de outras áreas, né, não podem, né, ultrapassar essas linhas, então é um senso de segurança, né. Aqui também a gente vai notar que cada pallet, né, tem rodinha e as caixas estão em cima do pallet, ou seja, o resultado da produção desse processo vai sendo armazenado dentro das caixas que estão em cima do pallet. Então o próximo processo precisa, né, realizar a sua parte, ele vai buscar e não vai carregar peso, ele vai só empurrar, né, o pallet porque ele tem rodinha, né, também um senso aí de segurança, saúde do trabalhador, né, para ninguém carregar peso. O que é muito inteligente, né, porque evita, inclusive, né, que haja uma limitação de número das chamadas paleteiras, né, muitas empresas utilizam pallet, mas sem rodinha. Aí tem uma ferramenta chamada paleteira, aí tem que ficar circulando com a paleteira, né, dentro da empresa. Aqui não precisa, né, não tem nem limitação de paleteira, né, porque cada pallet tem rodinha, então pode ter 300 pallets, né, todos eles vão ser transportados a qualquer momento, né, sem limitação aí de, fulano está usando, então tem que esperar. Não, né, então é um senso de organização através dessa ferramenta muito simples, né, muito comum. Aqui, o exemplo, né, da área, né, de trabalho, em que todos conhecem exatamente, né, o que é feito nesse departamento, né, e qual a fase de desenvolvimento, né, o que falta fazer, né, o que está em andamento, né, o que já está pronto, né, as metas, os indicadores. No painel tem afixado, né, a instrução de trabalho, o passo a passo daquelas tarefas. Então é uma gestão visual para todos naquela área, naquele setor, saberem o que está acontecendo. Então é um senso importante aqui, né, de organização do trabalho da área, do setor como um todo. Claro que aqui já é, né, um modelo bem japonês mesmo, né, de uma gestão visual, né, física dentro do espaço de trabalho, mas muitas empresas, né, automatizaram isso aqui, né, e tem painéis eletrônicos, né, ou terminais, né, em que todos têm acesso às informações, tá? Mas isso aqui é muito comum de uma gestão japonesa, né? Ter um quadro mesmo físico, todos os materiais disponíveis dentro do espaço de trabalho, as pessoas, né, têm essa visualização direta, tá? Outra coisa importante, como faz parte, né, dos 5S, né, aquele centro de treinamento e desenvolvimento, também é publicado em painel, tá, no espaço, no setor, no departamento, né, na célula daquela equipe, como está o desenvolvimento de cada pessoa que faz parte da equipe. Então tem ali, né, uma ficha, um painel, com a foto do funcionário, quais os treinamentos que ele já fez, quais treinamentos faltam para ele fazer, nível de formação, né, quais formações ainda ele precisa fazer para estar habilitado, né, a progredir na carreira dentro daquela área, daquele espaço ou dentro da organização. Tá? Então vejam que tudo é muito transparente, né, e tudo é muito, né, visível ou visual, né, na gestão desses 5S de uma empresa japonesa, por exemplo. O que pode ser um pouquinho diferente, né, nas empresas que praticam 5S no Ocidente, né. Às vezes um pouquinho de transparência falta, né, para as nossas empresas aqui em relação a esse mesmo processo aqui, né, só demonstrar um painel demonstrando como está o desenvolvimento de cada um, para cada um tenha ciência bem clara, né, de como é que ele está em relação aos demais e o que ele precisa fazer, né, para alcançar maiores objetivos, né, dentro da organização. Isso aqui é bem bacana, bem interessante, né, uma área de reconhecimento, inclusive, né, dos funcionários. Como a gente tem aquele senso de limpeza, né, que o ambiente que mais, né, se conserva limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja,
eles têm como prática, né, antes de adentrar qualquer área, departamento, setor, antes de entrar na empresa, limpeza dos calçados, né? Então tem uma esteirinha para fazer uma limpeza e depois, né, um espaço onde tem uma grade, onde o sapato, então, né, a parte de baixo do calçado, né, eles passam o pé e aqui tem, né, um equipamento que então suga, né, essa sujeira da parte de baixo do calçado, para que só aí eles entrem na empresa ou entrem no setor, naquele departamento, tá? Justamente para evitar que entre sujeira, né, através do calçado nesses espaços, tá? Então, claro, é um elemento, né, que a empresa, visando cumprir com um dos S's, né, implementou. Então, a gente pode falar, tem requisitos, o 5S não tem requisitos, tem princípios, né? E a empresa adota, né, diferentes formas para atingir esses princípios, né? Esse princípio da limpeza, por exemplo, né, para essa empresa foi através desse dispositivo, para outras podem ser de outra forma. Cada empresa vai buscar o alcance, né, o atingimento desses princípios da forma como melhor se adapta, né? Então, as áreas de limpeza também da empresa, né? Então, temos departamento de limpeza, uma área, né, que vai fazer uma limpeza geral na organização, eventualmente, ou o setor, uma área, um departamento precisa, né, fazer uma limpeza no seu departamento, tem um espaço onde ficam armazenados e organizados, né, por item classificado. Vejam que no piso, né, tem ali a indicação, né, onde deve ficar, né, esse rodízio com diferentes materiais ali para a limpeza do espaço. Aqui também, né, próximo à pia, tem um móvel com diferentes produtos de limpeza e cada um deles, né, com uma identificação, né, indicando o que é aquele produto, para que ele serve, né, e é o local dele. Se alguém usar, depois devolve para esse mesmo lugar, né. Então, tá o nível, né, de organização dos espaços com a aplicação dos 5S, tá? É para todas as áreas, para todos os setores, então é para todas as áreas, todos os setores, né? Nada fica de fora, tá? É o senso de autodisciplina, né? É uma cultura, uma disciplina japonesa. Claro que ao aplicar no Ocidente, né, os 5S às vezes sofre, né, algumas alterações, né, e flexibilizações, mas na origem japonesa é esse nível, tá? É tudo mesmo. Muito bem. Uma próxima ferramenta também considerada, né, uma ferramenta de qualidade, mas não certificável, é o 5W2H, que é o plano de ação, né? O plano de ação 5W2H, ele pode ser utilizado para projetos, né, para execução de uma ação planejada pela empresa, mas também, inclusive, para práticas de qualidade, tá? Execução de algum processo da qualidade, treinamentos, desenvolvimentos, melhorias que a empresa deseja realizar em um produto, em um processo, por exemplo, tá? Essa ferramenta, ela então é chamada 5W2H porque ela tem 7 perguntas, né, para a execução desse planejamento. 5 que começam com a letra W e 2 que começam com a letra H. Então essa ferramenta tem uma origem, né, da linguagem inglesa, por isso, né, W e o H, né? Mas em português fica, né, o que, quem, quando, onde, porquê, como e quanto custa. Se a gente vai fazer uma ação de melhoria em gestão da qualidade, a gente vai dizer o que vai ser feito, né, em termos de melhoria. Aí depois a gente vai estabelecer quem vai fazer, quem vai ser o responsável por aquela melhoria, quando, né, qual o prazo que essa melhoria tem para ser realizada, em qual setor, em qual área, né, vai ser feita essa melhoria, por quê, qual o objetivo daquela melhoria, né, o que ela vai trazer de bom, né, como ela vai ser executada e qual o custo relacionado a essa melhoria. Então nós temos, com certeza, né, o 5W2H como uma ferramenta, melhor dizendo, né, um sistema de gestão da qualidade não certificável, né. Então, não tem um organismo certificador, mas sim, né, ele ajuda a gerir a qualidade da empresa, tá? E aí nós temos um exemplo prático, tá? Um treinamento, por exemplo. Treinamento faz parte de gestão da qualidade, né? Por tudo que a gente já viu antes, e até reforçado pelo próprio 5S que a gente viu anteriormente,
a qualidade sempre vai envolver, né, treinamento, desenvolvimento, capacitação das pessoas. Então, nós estamos vendo aqui agora o plano de ação 5W2H sendo aplicado para uma necessidade de treinamento, ou seja, de melhoria, né, em relação a um grupo de trabalho. Qual grupo de trabalho é esse? Motoristas, tá? Então, o que vai ser feito? Treinamento dos motoristas. Essa é a ação de qualidade que está sendo programada. Quem vai realizar esse treinamento, ou seja, quem vai prestar, né, o treinamento aos motoristas? Vai ser sob responsabilidade do setor de RH, o subsistema de treinamento e desenvolvimento, e fica sob a responsabilidade do Paulo e da Fabiane. Aqui faltou uma letra A, né? Em vez de ficar Paulo, ficou Pulo, né? Mas é Paulo e Fabiane, como exemplo, né? Quem são as pessoas responsáveis. Quando o treinamento foi executado? Em março de 2007, tá? Onde foi realizado, né? Então, os treinamentos realizados na sala de treinamento da empresa. Qual era o objetivo, né? Por que esse treinamento? Para reduzir o tempo de entrega, tá? Melhorar a qualidade de um processo. E como? Através de cursos específicos. Então, como consta ali que é o mês de março, então foram tratados alguns cursos durante o mês, né, para treinamento dos motoristas com o objetivo de reduzir os tempos de entrega. Então, uma ferramenta prática, objetiva, para executar, então, processos de qualidade, né, através de treinamento, através de melhorias, né, em diferentes processos. Tá? Até aqui, gente, esses dois processos não certificáveis, né, o 5S e o 5W2H. Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Tudo certo. Certo, legal, Renan. Tudo certo. O Arthur colocou tranquilo no chat também, o Juan também tranquilo, a Miriane colocou tudo ok, Paulo tudo tranquilo. Muito bem, então. Seguindo adiante, agora nós vamos retomar outros sistemas certificáveis. Na aula 5, a gente teve como exemplo de um sistema certificável a ISO 9000, né? E a gente viu todo o processo, né, de certificação lá da ISO 9000. Mas não é o único, né, sistema certificável, existem vários. A 9000 trata de requisitos de certificação de qualidade para o sistema de gestão da qualidade, de qualidade para o produto ou serviço que a empresa realiza. A gestão ambiental, ISO 14000, já traz um outro enfoque. Não é um enfoque no sistema de gestão de qualidade propriamente dito, nem no produto, nem no serviço, nem no seu processo de realização, mas naquilo que a empresa gera de efeitos ao meio ambiente. Tá? Então, esse é o grande objetivo, né, da ISO 14001, ou seja, em que nível, né, de proteção a empresa se encontra e o que ela pode fazer para aumentar esses níveis de proteção em relação ao meio ambiente, entendendo que a empresa faz parte, né, de um ecossistema, está inserida, né, no sistema social e ela sim causa impactos. Né? O que ela está fazendo para minimizar esses impactos? Para eliminar impactos nocivos ao meio ambiente. Esse é o objetivo da ISO 14000, porque ela trata da gestão ambiental. Tá? Claro que ela vai ter os seus requisitos, né? E a empresa, para receber uma certificação ISO 14001, né? Ela vai necessariamente ter que cumprir com todos os requisitos, passar por uma auditoria, né, de um organismo certificador, que só vai conferir esse certificado se ela atestar o cumprimento desses requisitos. E, claro, ela vai sofrer, né, processos de reauditorias constantes, para identificar se ela permanece aplicando todos os requisitos de acordo com aquilo que é solicitado pela norma. Né? Sempre que a empresa tem essa manutenção, ela permanece com o certificado ao longo do tempo. Se eventualmente ela deixa de cumprir requisitos, ela pode perder
esse certificado de gestão ambiental, assim como pode acontecer, né, com qualquer outro sistema certificável, né. A revisão atual da 14.000, né, é a 14.001/2015, é a última versão desse sistema de gestão ambiental. Ela estabelece que a empresa precisa, né, ter formas, meios de avaliar as consequências ambientais, ou seja, ter indicadores, né, que avaliem essas consequências ambientais no momento que ela produz os seus produtos e serviços, né. Ela precisa atender às demandas da sociedade em relação às necessidades de proteção ao meio ambiente. Ela precisa também definir políticas e objetivos que estejam baseados nos indicadores ambientais. Então, o indicador demonstrou que a empresa tem determinado problema, precisa estabelecer lá a forma de solução, né? E, claro, o próprio sistema de gestão da qualidade ISO 14.000 para o meio ambiente assegura e ajuda a empresa a reduzir seus custos em relação aos impactos ambientais, né? Então, todas as ações preventivas, as políticas, né, que a empresa aplica com a finalidade de prevenir impactos ambientais ou problemas ambientais, né, ela também está automaticamente reduzindo custos, né, porque todo impacto ambiental vai gerar a necessidade de uma ação e uma contrapartida dessa organização para resolver aquele problema que aconteceu. Então, se ela tiver, né, contenções, né, e prevenções através de um sistema de gestão, ela reduz esses custos, né, não só o custo ambiental, mas também o custo, né, de recursos para resolver aquele problema que ela causou. Tá? Então, a ISO 14.000, 14.001, tem esses princípios. Na versão 2015, que é a mais recente, né, houveram algumas alterações, algumas mudanças, né. Uma mudança foi o aumento da estrutura de nível, né, de padrões de qualidade para o meio ambiente nos requisitos da norma. Houve um aumento de responsabilidade dos gestores em relação aos requisitos de meio ambiente, uma abordagem de equilíbrio ecológico, né, demonstrando qual é a posição da empresa, né, e trazendo requisitos para essa empresa em relação ao contexto em que ela se encontra. Ela faz, sim, parte, né, de um contexto ecológico, né, tá fisicamente colocada, né, naquela sociedade, e como um sistema aberto, né, que recebe, né, insumos, materiais e devolve, né, para esse sistema produtos e serviços, sim, ela faz parte de um sistema ecológico e ela precisa estar inserida no equilíbrio ecológico. Ou seja, o equilíbrio exige que, no mínimo, né, aquilo que a empresa retira do ambiente seja devolvido, né, a esse ambiente de forma a manter esse mesmo equilíbrio. Tá? Também traz a necessidade da empresa repensar constantemente o impacto que ela pode estar causando ao meio ambiente e estabelecer, né, contramedidas para que não ocorra ou minimize esses impactos. Constante avaliação dos riscos ambientais e o aproveitamento de oportunidades, né, que a empresa possa identificar de melhorar o seu processo. Então, como, por exemplo, substituir materiais, né, um plástico daqui a pouco que a empresa está utilizando, né, nos seus produtos, né, e que é danoso ao meio ambiente, daqui a pouco ela pode substituir por um tipo, né, de plástico biodegradável que já existe, né, e tem sido desenvolvido pelas indústrias, né. Então, ela pode identificar oportunidades nesse nível, né. Exige também, né, essa nova versão, relatórios proativos, ou seja, não são relatórios somente indicativos, né. Então, o relatório indica um percentual, o relatório indica um nível de atingimento, não, relatório proativo. Quando o relatório indica tal coisa, e o plano para resolver, plano de ação será tal. Então, é um relatório proativo, que gera já os resultados e também já gera uma ação, né, resolutiva que vai ser imediatamente aplicada. A conformidade reforçada, um reforço, né, nos princípios para que a empresa busque estar sempre conforme com os requisitos da norma, né, não deixar nada passar. E, claro, como faz parte de qualquer sistema de gestão da qualidade, dentro da ISO 14.001, na gestão ambiental,
a busca constante, né, de melhorias, tá? Para constantemente então estar melhorando requisitos, estar melhorando princípios, práticas, políticas, processos, né, no contexto da gestão ambiental. Então essa é a ISO 14000, que é um sistema certificável, né, e que as empresas podem buscar então essa certificação para ter acesso, inclusive, né, a mercados que só adquirem produtos, né, empresas ou países que só adquirem produtos que cumpram com requisitos ambientais, né. Então, muitas vezes, para acessar determinados mercados, né, a empresa precisa ter essa certificação. Uma outra norma, agora não tão conhecida, né, quanto as anteriores, porque 9001, né, para processo, produto e sistema de gestão, e a 14001 na área ambiental são já muito bem conhecidas, né, pelo mercado, pelas empresas. Agora, essa norma, a SA 8000, embora seja uma norma internacional, né, ela é um pouco menos conhecida. É uma norma de responsabilidade social, direcionada e com o objetivo de garantir o direito dos trabalhadores. Então, ela está relacionada, né, ao direito do trabalho. Tá? Ela busca, de alguma forma, né, estabelecer requisitos mínimos, tá, de proteção ao direito do trabalhador, que é muito distinto, é muito diferente, né, de cultura para cultura, de país para país. Então, alguns países como o Brasil, por exemplo, né, tem uma legislação trabalhista muito boa, né, traz muitas proteções e garantias ao trabalhador, né, direito de férias, 13º, né, direito de seguro-desemprego, aposentadoria, né, um salário mínimo nacional, né, uma série de benefícios, né, que são previstos na nossa legislação. Mas nem todos os países são assim, né? Em alguns países não tem férias, né? O trabalhador não tem 13º, né? O trabalhador não tem seguro-desemprego, né? O trabalhador não tem uma carga horária mensal, né, fixa que não pode ser ultrapassada, né? Coisa que no Brasil a gente tem, né? São 44 horas semanais limite, né? E 220 horas mensais limite. Né? Tudo que exceder a isso é hora extraordinária, né? Ou hora extra. Muitos países não têm isso, né? Então, países orientais como a China, né, por exemplo, né, não tem limite de horário, de carga horária de trabalho, né? Então, se tiver que trabalhar, né, 14, 15, 16 horas diárias, né, vai trabalhar. Se for demitido, não tem seguro-desemprego, né, não tem fundo de garantia, né, não tem férias, né? Então, é um outro tipo de cultura, é um outro país, é uma outra relação de trabalho, né? O que causa, assim, dano à saúde do trabalhador, por via de consequência, por não ter esses direitos, né? Então, essa SA 8000, né, ela busca esses requisitos mínimos que as empresas devem cumprir para ter essas garantias do direito do trabalhador. É uma norma ainda não tão conhecida, porque, em geral, quem é que estabelece essa exigência de normas? É o próprio mercado. É requisito do mercado, as empresas vão correr atrás para se habilitar naquela norma, né? Para ter aquele certificado. Então, sobre a qualidade do produto e serviço, é uma exigência, as pessoas querem isso. Então, as empresas vão lá e se certificam naquela norma, né? Como os 9000. Tem muitos mercados, muitos países, muitas empresas exigindo responsabilidade ambiental. Então, as empresas vão lá correr atrás de uma certificação ambiental, tipo ISO 14001. Mas ainda não é muito, né, exigido pelo mercado o cumprimento, né, de normas e direitos do trabalho, né? Então, as pessoas, eu vou comprar só de empresa que cumpra, né, com esses requisitos mínimos do direito dos trabalhadores. Ainda não temos, né, isso sendo exigido pelo mercado de uma forma muito evidente, né? Essa pode ser uma terceira onda, se caso, né, o mercado comece a ter esse tipo de exigência, então pode ser uma terceira onda da qualidade. Daqui a pouco, né, algumas décadas, nós vamos ter aí as empresas correndo atrás dessa certificação SA 8000. Por enquanto, nós temos aí, na primeira onda da qualidade, a 9001, a segunda onda da qualidade, a 14001, e muitas empresas correndo atrás dessas duas certificações. Tá?
essa SA 8000 ainda não é, né, uma norma que as empresas estejam buscando, né, com muita necessidade. Sempre buscam atender os requisitos do mercado. A hora que o mercado, né, que as sociedades começarem, né, a ter esse nível de exigência, claramente as empresas vão buscar. Uma outra norma, né, também relacionada, né, à proteção ao trabalhador, é a OSAS 18001. Agora não chama mais assim, né? Ela é muito conhecida por esse nome, mas já mudou desde 2018, tá? Ela agora é a ISO 45001, tá? Claro, as empresas tiveram um período, né, de adaptação, quando trocou, né, o nome da norma de 18.001 para 45.001. Então foi publicado em 2018 já, e ela já chama então ISO 45001. O objetivo dela, né, é a avaliação em relação à saúde e segurança ocupacional, é a proteção ao trabalhador em relação a esses dois aspectos. Então, claro, a anterior, né, a SA 8000, ela busca a proteção do trabalhador em relação ao direito do trabalho, né, aqueles direitos de salário, férias, F3º e entre outras coisas. A 45001, ISO 45000 antiga, OSA 18001, busca elementos de saúde e segurança, né, da forma como as coisas são feitas, né, a proteção física e psicológica, né, do ambiente de trabalho em que os indivíduos estão inseridos. Ela tem seus requisitos, e a empresa, para obter essa certificação, tem que cumprir com todos os requisitos dessa norma. Ela também é auditada e reauditada. Então, se ela recebe o certificado, ela vai ter que garantir, né, o cumprimento desses requisitos, né, enquanto, né, for certificada. Então, ela vai receber a visita do organismo certificador para constantemente verificar se ela está cumprindo os requisitos, né, de saúde e segurança nos seus espaços, em todos os seus espaços laborais, não é espaço produtivo somente, né, departamentos, né, administrativos, né, outras áreas correlatas, todos vão sofrer processo de auditoria. Uma outra norma certificável é a SASMAC 2014, que é a versão mais recente. Essa é muito específica, tá? Ela é restrita à área de empresas que atuam com produtos químicos. Então, ela não é, uma tipo de norma que é aplicável a qualquer empresa, né? Ela se aplica a empresas que trabalham com produtos químicos, mais especificamente, né, transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de produtos químicos, e aí produtos químicos perigosos, tá? Que podem trazer algum dano, né, à saúde das pessoas, ao meio ambiente, né? Pode contaminar, por exemplo, né, o solo, a água, o ar, né? As águas subterrâneas, o lençol freático, por exemplo, né? Se, por acaso, né, a empresa não cumprir com os requisitos, né, e esses acidentes forem causados, né? Então, para atuar nessa área, todas as empresas na área de química, né, associadas aí à ABQUIM, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, devem estar certificadas na SASMAC 2014, para garantir que ela cumpre com todos os requisitos de segurança necessários para evitar a ocorrência desses acidentes, né, com produtos químicos perigosos. Então, é claro, não é qualquer produto químico, é produto químico perigoso, tá? Então, se a gente pensar, mas produto de higiene, limpeza, é produto químico. Mas não é de alta periculosidade, né? Então, produtos químicos perigosos, né, ácidos, né, contaminantes, outros, por exemplo, né, combustíveis, né, esses mais perigosos, aí há essa necessidade, né, de obtenção dessa certificação SASMAC, tá? O objetivo dela é reduzir, né, todos os riscos de acidente nessas operações de transporte de produto químico, tá? Justamente para evitar danos. Muito bem, gente. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul também o chamado PGQP. Esse não é um sistema em que a empresa ela tem uma certificação, mas ela recebe uma premiação, né, as empresas certificadas,
que atestam, né, serem as melhores dentro da sua área, elas recebem uma premiação, né? É o prêmio de qualidade do Rio Grande do Sul, chamado PGQP. Então, todas as empresas gaúchas que têm certificação da qualidade, elas são avaliadas pelo PGQP. Então, as melhores empresas, né, dentro, né, daquelas empresas certificadas, ganham, né, uma premiação. Então, as empresas podem atestar que, além de ser uma empresa certificada, ela é a melhor empresa certificada dentro da sua área. E recebe esses prêmios, né? O prêmio PGQP tem o prêmio ouro, prata e bronze, né, para as empresas das mais diversas categorias, né? Cada categoria recebe premiação, né? Então, tem a categoria das empresas da indústria metalmecânica, empresas da indústria química, ou do comércio, né? Ou do serviço, ou da tecnologia, ou da área da educação, ou da área da saúde. Todas as empresas que são certificadas, né, podem concorrer ao PGQP. O PGQP, então, vai fazer essa apuração, né, e visitar todas as empresas e depois conferir essa premiação. É um prêmio relativamente conhecido aqui no Rio Grande do Sul, né, e as empresas tendem a utilizar isso como uma forma, inclusive, né, de atestar, né, o seu nível de qualidade frente às demais. Muito bem, gente. Essa é a nossa aula 6. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida ou pergunta a acrescentar, a gente faz nosso intervalo, 15 minutinhos, e depois voltamos. Professor, Pode falar. no trabalho disciplinar, aparecia na 3 e 4 sobre a biquim e sobre a outra questão que o senhor falou na aula hoje. Isso. Exatamente, é conteúdo da aula 6, né? Então, é importante, né? Importante aí para conseguir fazer essas questões, né? São 4 questões, né? No trabalho disciplinar. As 2 primeiras lá, uma era a ferramenta de estratificação, outra sobre uma das fases, né? Do MASP relacionadas à ferramenta de estratificação, e depois as outras 2, né? Sobre esses outros sistemas certificáveis aí. Muito bem observado pela Miriane, né? Exatamente. Tudo certo. Legal, Renan. Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida antes do intervalo? Tranquilo. Tranquilo? Certo, gente. Então, vamos fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo, a gente faz a nossa chamada, tá? E depois da chamada, vamos ter exercícios sobre esse conteúdo aí, tá? Conteúdo da aula 6, que são sistemas não certificáveis, né? 5S e 5W2H, e também sobre os sistemas certificáveis, né? Que a gente viu agora. Então, retornamos aí daqui a 15 minutos, 10h35. Só fecho a câmera e o microfone, abro novamente para a gente fazer a nossa chamada e depois os exercícios, tá, gente? Até daqui a pouquinho.